Olá, meus cumprimentos a todos e a todas. Neste vídeo, gostaria de compartilhar com todos aqueles que nos acompanham de uma entrevista que assisti durante esta semana em um dos canais de televisão, entrevista com a participação de uma liderança nacional na área de educação, pessoa por qual tenho o maior apreço e consideração, hoje uma respeitada parlamentar. Cumprimentá-la, elogiá-la, apoiá-la pela manifestação pública sobre o momento da educação no Brasil. Por favor, sei que vão me perguntar mais adiante, não importa o partido, não importa o grupo político. É preciso valorizar a atitude, a coragem, a precisão na avaliação da educação do Brasil neste momento. Parabéns, senhora deputada. Vou procurar retratar alguns pontos que eu entendo serem muito importantes, e a entrevista foi bastante longa, e o contexto da entrevista, para que se entenda também, compreenda os pontos colocados. O contexto, o tema da entrevista, basicamente, era a renovação ou aprovação do novo Fundeb. O assunto da entrevista passava pelo novo Fundeb. E vou retratar e depois dar as minhas contribuições nas palavras da deputada, que faço questão de afirmar parabéns pela coragem e principalmente pela exatidão, pela presteza do diagnóstico. Palavras da deputada, abre aspas. Educação básica precisa ser enfrentada com seriedade. O governo precisa enxergar a educação. É preciso melhorar os resultados. É preciso diminuir as desigualdades. Resultados da alfabetização estão longe do ideal. Nos exames internacionais, temos um longo caminho pela frente. Alunos com acesso à internet, à plataforma, às aulas remotas, estamos falando de quais brasileiros? Quantos e quais alunos têm condições de acompanhar essas atividades? Infraestrutura precária na escola pública. Escolas sem saneamento básico, sem banheiros adequados, turmas de 40 alunos. Crianças que terminam o ensino fundamental sem ler e escrever. É como se estivéssemos lesando estes alunos. O Plano Nacional de Educação não começou nem a avaliado. A não aprovação do Fundeb seria um colapso total da educação. Fecha as aspas. Confesso que ainda não tinha ouvido de um parlamentar, de uma parlamentar, a precisão na análise da educação no Brasil. Pessoa de muita experiência na área de gestão pública, na área educacional, e me permito compartilhar e tentar contribuir. Me pareceu, quando vi essa entrevista, eu que tenho uma mania
de sempre acreditar nas pessoas, até prova em contrário, mas me parece um fósforo no fim do túnel. Quem sabe essa chama do fósforo vira uma vela? Quem sabe várias velas juntas surge a luz no fim do túnel. Eu sempre acredito, apesar de não ter motivos para acreditar. Muito bem. Senhora parlamentar, educação básica precisa ser enfrentada com seriedade. E entenda, as colocações não têm nada a ver com críticas, questionamentos, mas contribuição. Educação básica precisa ser enfrentada com seriedade. Eu acrescentaria compromisso e responsabilidade. O governo precisa enxergar a educação. Eu não sei se o sentimento maior é de tristeza ou decepção, ou as duas coisas juntas, por causa da contradição do discurso com a prática. E não estou me referindo a parlamentar específica, estou me referindo ao contexto político do Brasil em relação à educação, com as raríssimas exceções que ficam registradas. O discurso é sempre o mesmo. A prática é sempre a mesma, em contradição ao discurso. Mobilização e o empenho político, a população só vê quando se trata de recursos. Aí o Congresso Nacional se mobiliza, os gestores públicos se mobilizam. Hoje, se consultarem as páginas do Congresso Nacional, existem inúmeros projetos para a educação, todos ligados a aumento de recursos. Não se encontra, talvez eu tenha falhado em minha pesquisa, mas não se encontra absolutamente nenhum projeto voltado para a melhoria da gestão dos recursos públicos em prol da melhoria da qualidade da aprendizagem. Quando se termina as discussões e a aprovação dos recursos a serem disponibilizados, não se fala mais de educação, desmobiliza-se, diminui o empenho, o interesse. Por isso, não só seriedade, mas principalmente também compromisso e responsabilidade. É preciso diminuir a desigualdade. Pois é. Desde quando ouvimos isso? Me permita dizer. Plano Nacional de Educação. O que isso significa hoje no mundo político, na gestão pública? Quanto tempo e investimento para a construção do Plano Nacional de Educação? Meta 1, universalizar a educação infantil. Meta 2, universalizar o ensino fundamental. Meta 3, universalizar o ensino médio. Onde isso está na pauta política e de gestão pública no Brasil? Resultados da alfabetização estão longe do ideal. Crianças que terminam o ensino fundamental sem ler e escrever. 2012, Pacto Nacional pela Alfabetização. O que virou isso? Os recursos foram gastos. Os recursos foram liberados. E as crianças continuam sem saber ler, escrever e calcular. É o discurso
e a prática. Alunos com acesso à internet, à plataforma, às aulas remotas. Estamos falando de quais brasileiros? Quantos e quais alunos têm condições de acompanhar essas atividades? Infraestrutura precária para a escola pública, escolas sem saneamento básico, sem banheiros adequados, turmas de 40 alunos. Em contradição a esse mundo real, a falta de estrutura nas escolas, neste momento, estamos investindo milhões na prestação de um serviço temporário, ineficiente e que não é para todos. Por que temporário? Temporário porque ele só vai continuar esse serviço até o término do período de calamidade pública. Por que não se investir na educação para o futuro? Quem está sendo beneficiado com isso agora? Com certeza não são os 38 milhões de alunos da rede pública. Os melhores países do mundo, me permita citá-los, em educação: Pequim, Singapura, Estônia, Canadá, Finlândia, Irlanda, Polônia, Suécia, Uruguai, na América Latina, Uruguai, Chile, Argentina, Costa Rica, Colômbia, todos eles à frente do Brasil, muito à frente do Brasil na educação mundial. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, utiliza educação à distância na educação básica. Por outro lado, muitos trabalham com educação em tempo integral das crianças, dos alunos na escola. E nós estamos investindo milhões de recursos que foram liberados, que foram disponibilizados por um serviço que é temporário, que é ineficiente e que não é para todos. Não seria, neste momento, mais coerente, não seria mais justo, não seria mais efetivo que esses recursos fossem investidos na melhoria da infraestrutura das escolas, que a parlamentar citou muito bem, sem saneamento básico, sem banheiro adequado? Esses recursos não seriam mais úteis se investidos na escola? Não seria mais útil, mais proveitoso, mais eficiente se fosse investido na formação dos professores? Não seria mais efetivo se fosse investido em materiais pedagógicos e didáticos para que os professores trabalhassem lá na escola com os alunos? É o discurso e a prática. Não seria mais justo, que mais efetivo, mais aproveitado, se esses recursos fossem investidos num planejamento a curto, médio e longo prazo, mas um planejamento que fosse ser efetivado? Muito forte, senhora deputada. Nunca ouvi alguém do meio político ter a coragem, e lhe parabenizo mais uma vez. É como se estivéssemos lesando esses alunos. É isso mesmo, concordo plenamente. Nós estamos lesando os alunos quando desconhecemos, o que é um absurdo, ou ignoramos, o que é pior ainda, ignoramos a legislação em vigor. Quando o primeiro princípio constitucional da administração pública é a legalidade. Estamos lesando, sim, quando desconhecemos ou ignoramos
os direitos constitucionais relativos à igualdade de condições de acesso a uma educação de qualidade para todos. Estamos lesando, sim, quando desconhecemos ou ignoramos a garantia do mínimo de 200 dias letivos e de 800 horas mínimas para a educação básica. Não estou falando deste momento. Estou falando de educação como prática permanente no Brasil. Quando a LDB estabelece 800 horas e 200 dias, está estabelecendo o mínimo para regulamentar o padrão de qualidade que está determinado na Constituição. Quem fala disso? Quem toca nisso? Mas se existe uma mobilização, um empenho em troca de mais recursos. Qual é o projeto para esses recursos? Qual é o projeto para o aumento do repasse do Fundeb? Necessário, justo, importante, mas qual é o projeto? Não tem. Estamos lesando os alunos quando ignoramos a Lei 13.005 do Plano Nacional de Educação. A meta 5 do PNE, quando estabelece a alfabetização das crianças até o 3º ano. As crianças estão chegando ao ensino médio sem saber ler e escrever. Quando na meta 6 o Plano Nacional determina escolas de tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, é o desconhecimento ou a ignorância do que está como direito garantido na legislação para os alunos. É o contraditório do discurso para a prática. Como podemos defender a educação à distância? Não estou falando deste momento, estou falando de educação à distância como modalidade de ensino na educação básica, quando se no Plano Nacional de Educação, que é lei, existe meta para aumentar o tempo integral, aumentar o número de escolas com tempo integral. Quando desrespeitamos o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral. Do que estamos falando? Desrespeitamos, desconsideramos os planos estaduais e os planos municipais de educação, que são lei. É disso que eu insisto quando se ignora a legislação e coloca-se em prioridade outros benefícios, outros interesses. Quando eu digo que, mais uma vez, parabéns, deputada, de verdade, o passo seguinte é que é o mais difícil. E é difícil de acreditar que o Congresso Nacional, que os gestores públicos lá nos estados, nos municípios, defendam no discurso a educação de qualidade como discurso eleitoral. E hoje, nesse momento que nós sabemos que está ocorrendo, os prefeitos, os políticos estão trocando professores nas escolas para quando retornar às aulas, trocando professores por apoiadores políticos, sem ter uma noção do que significa para uma criança dos anos iniciais da educação infantil, o que significa para ele a troca da sua professora. As crianças estão ansiosas, com saudades, angustiadas, esperando encontrar a sua tia da escola. Para a decepção dele, quando ele chegar lá, não estará mais lá. Por quê? Ninguém vai lhe dizer o porquê.
Então, eu queria compartilhar isso. Desculpem o desabafo, mas eu continuo acreditando, porque depende só de pessoas, muito mais do que interesses políticos. É preciso consciência política. E encerro dizendo mais uma vez, deputada que tive o prazer, a satisfação de trabalhar quando eu ainda estava no MEC, tive a oportunidade de trabalhar contigo, e fica aqui o meu respeito pela atitude, mas fica de uma forma geral, com as exceções a serem registradas, de uma forma geral, fica ainda aquela tristeza, aquela decepção, ou as duas coisas ao mesmo tempo, para se manter a esperança de que realmente podemos sonhar com a melhor educação pública no Brasil. Muito obrigado.